empresário rural, seja muito bem-vindo ao canal da Rocha Mazo Advogados. Esse é o quadro Campo Internacional. Estou aqui com Pedro Avelino no comando das imagens, da edição, e vamos trazer aqui para vocês hoje o segundo episódio dessa série que vai analisar como o direito internacional afeta o direito interno e como isso traz repercussões e reflexos na sua vida, no dia a dia, na sua conta bancária, no fim do dia. Então aqui teremos, como foi na semana passada, 5 casos diferentes que serão apresentados agora pelo Pedro. Pode passar, Pedro, por favor? Que a gente vai estar mostrando para vocês o nosso sumário. No sumário a gente vai trazer 5 casos. No primeiro eu fiz uma pequena separação ali, por causa que acaba que teve uma repercussão. Eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês o que está acontecendo, tentar fugir um pouco dessa análise política mais leviana e superficial e tentar entender como que funciona esse jogo bilateral entre países. Então a primeira notícia que a gente vai estar comentando hoje, vamos estar reagindo a alguns vídeos e vendo como que está sendo a ótica internacional e também nacional sobre isso, é a reunião que teve online do Trump com o Lula. E como isso repercutiu aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E por que teve essa reunião? Então a gente vai falar do encontro, a visão global e essas repercussões das tarifas dentro dos Estados Unidos. Não pense que o Trump encontrou com o Lula, trombou no Lula, teve uma simpatia e por conta disso surgiu esse encontro. É uma série de conchavos globais que convergem para este momento ser o momento mais apropriado. Então vamos ver tudo isso, analisar tudo isso no vídeo de hoje. Vou trazer para vocês. Lembrando, algo que eu esqueci de comentar no começo do vídeo da semana anterior. Todos os links das notícias que a gente vai comentar no vídeo de hoje estarão fixados no primeiro comentário, separados por tema, para você melhor se identificar. E caso tenha interesse em qualquer uma das notícias que eu vier a comentar hoje, pode estar abrindo, lendo, e qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu farei questão de responder cada um de vocês. A segunda notícia é a linha de crédito emergencial do governo brasileiro. Então, seguindo uma cronologia, a reunião Trump e Lula visa, acima de muitas coisas, tentar retirar essas taxações que foram sobrepostas dos Estados Unidos para com o Brasil. A segunda notícia é a linha de crédito emergencial que o governo brasileiro colocou à disposição dos produtores, produtoras e demais áreas que foram afetadas, né, no todo, como essas taxações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então a consequência, caso a taxação se mantenha. Depois vamos falar do shutdown nos Estados Unidos, que é um termo que talvez vocês não estejam tão ambientados, mas eu quero mostrar para vocês como reflexões do direito externo, ou seja, como algo que acontece lá nos Estados Unidos repercute aqui no Brasil, riscos e oportunidades nesse período. Depois, como quarta notícia, a gente fala um pouco, ainda também tem relação com os Estados Unidos, então vocês veem que por ser um grande player global, qualquer postura que os Estados Unidos adota reflete nos demais países. Então, na mesma proporção que os Estados Unidos colocou uma taxa comercial aqui para com o Brasil, ele colocou para com o Chile, reduzindo assim as exportações de vinhos chilenos para os Estados Unidos, e o Chile teve que fazer o que eu falei no episódio anterior, encontrar outras fontes de exportação. Então, o vinho chileno, mais do que nunca, começou a vir para o Brasil. Tá bom? Quarta notícia sobre isso. E a quinta notícia é, mesmo com todo esse cenário acontecendo no conjunto global, principalmente nesse recorte da última semana com os Estados Unidos, quais são as oportunidades que surgem dos desafios que todo mundo está enfrentando? Porque, como bem dito, para cada desafio tem-se uma oportunidade. Pode passar, Pedro, por favor. Aqui o tópico 1, que é a primeira notícia que a gente vai estar reagindo, é sobre essa reunião que teve com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, com o presidente do Brasil, o Lula. Então eu vou pedir para o Pedro passar e abrir, por favor, primeiro o link do YouTube, que eu quero trazer para vocês como isso foi reportado aqui no Brasil, como o próprio Brasil reportou, porque na notícia que o Pedro vai estar agora disponibilizando para vocês o acesso no vídeo. Sua equipe de TI está constantemente apagando incêndios? A nota oficial do governo brasileiro. Antecipe então, o governo brasileiro Vou ler agora ao vivo. De deixar claro que o presidente do Brasil se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. Então eu vou pedir agora para o Pedro estar dando play para a gente reagir juntos a essa notícia. Primeiro eu vou ouvir para vocês poderem escutar e depois a gente conversa um pouquinho. A nota oficial, informações oficiais que foram trazidas pelo governo brasileiro a respeito desse encontro. Pois bem, o presidente Lula, então, nessa manhã, recebeu o telefone de Donald Trump.
Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. Aí eu vou salientar para vocês, em resumo, exatamente os pontos mais importantes. O primeiro, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Em bom português, a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa, além, claro, da proibição de vistos americanos a integrantes do governo federal e do Supremo Tribunal Federal. Nesse encontro, então, o presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar negociações na sequência com Mauro Vieira, chanceler brasileiro, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, além de Geraldo Alckmin, claro, vice-presidente, que foi o responsável por marcar essa conversa por vídeo. Ambos os líderes concordaram em encontrar-se pessoalmente em breve. Esse encontro deve acontecer ainda em outubro, é o que me dizem fontes do Palácio de Itamaraty. O que Lula propôs a Donald Trump? Que se possa realizar esse encontro na Malásia, onde será promovida a cúpula dos países do Sudeste Asiático, e é importante salientar, essa cúpula começa dia 26. Tanto Lula como Trump aceitaram participar dela. Ou que Lula vá aos Estados Unidos. E aí o encontro poderia ser ou na Casa Branca ou, eventualmente, em Mar-a-Lago, onde Donald Trump tem um campo de golfe e um resort. Além disso, Lula reiterou o convite a Trump para participar da COP30, mas fontes do governo brasileiro me dizem que é muito difícil que Trump participe, até porque o discurso dele é o Drew Baby, Drew, ou seja, é a exploração de gás carbônico e exploração de petróleo. E, por fim, os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação, ou seja, telefone vermelho, como a gente lembra, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos na Guerra Fria. Contato direto entre os dois. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada, como eu disse, por Alckmin, Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e Celso Amorim. Se você trabalha no financeiro e ainda faz tudo no Excel, sem o Power BI e inteligência artificial... Bom, acredito que o primeiro questionamento que eu tenho que fazer aqui hoje é, Pedro, se você fosse o presidente do Brasil, você preferia se encontrar com o Trump na Malásia ou no campo de golfe com resort? Acredito então que o encontro será no campo de golfe com resort. Bom, gente, agora trazendo para uma pauta mais séria. O que esse encontro dos dois presidentes mostram pra gente? Primeiro, que eu não estava tão enganado na semana anterior quando eu disse que esse sofrimento do mercado interno norte-americano, junto com esse sofrimento do mercado interno brasileiro, ele ia gerar naturalmente essa aproximação, essa convergência dos dois presidentes. Tendo isso acontecido, é como se fosse um relacionamento e as partes estivessem se conhecendo. Agora avança gradualmente para um namoro, depois de um namoro avança para um relacionamento ainda mais sério, depois para um noivado, depois para um casamento. Aqui, quando a gente está falando de retirada de taxas, por mais que o Lula tenha solicitado, o presidente do Brasil tenha solicitado ao presidente americano, isso não vai acontecer imediatamente, sem uma convergência e uma negociação. Imagino que seja gradualmente, com umas liberações provisórias de alguns mercados, de importações, ou seja, por exemplo, no Brasil, quem está tendo bastante dificuldade é o setor do café. Na semana anterior a gente falou da repercussão da fala do presidente da Secafé. Então pode ser que tenha uma aliviada específica para o café nessa próxima semana e depois assim gradualmente. Então a expectativa de curto prazo é essa, é umas reaberturas graduais com as diminuições de alguns dos embargos, não que caia toda a situação da taxação, tá? Até porque o encontro que foi noticiado quer na Malásia, que seria no dia 26 agora desse mês, ou na COP30 no Brasil, ou até o Lula viajando aos Estados Unidos. Tudo isso no intervalo de um mês e meio está por vir. Então, assim, de efeito imediato, de curto prazo, como a gente sempre tenta trazer para vocês de curto prazo e médio prazo, acredito que sejam talvez poucas reaberturas. Mas de médio prazo, eu já acredito que a taxação, ela tende a ser retroagida, ela tende a ter um efeito de maior liberação e reaproximação dos países. Como eles chegarão até isso? Não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que o movimento todo leva para isso. Então, assim, Pedro, pode passar para a próxima... Pode até abrir, na verdade, a notícia da Reuters agora, que eu quero trazer para vocês como que está sendo noticiado lá fora.
Então a Reuters é um portal, né, americano, que ele acaba trazendo um pouco de como esse conteúdo ele é demonstrado e como é exposta essa aproximação entre os dois países. Então aqui, pode subir no título, por favor. Aqui está falando, ó, presidente do Brasil, o Lula e o Trump concordam em se encontrar pessoalmente depois de uma chamada amistosa. Pode descer um pouquinho, Pedro. Ali, basicamente, a reportagem ela foi escrita aqui em Brasília, mas reportada para o jornal, né, dos Estados Unidos, que falam que eles se encontraram amigavelmente, que eles conversaram um pouco sobre as relações bilaterais que eles tiveram ao longo das últimas décadas e que durante uma chamada de 30 minutos, basicamente, eles conversaram as impressões positivas que cada um teve do outro no rápido encontro que eles tiveram na ONU, né, no último mês, e que eles trocaram telefones. Então, assim, também lá fora está sendo noticiado essa aproximação dos presidentes. Pode abrir a próxima notícia, só para trazer para todo mundo que está aqui nos ouvindo, que também aqui no Brasil, pode abrir a da UOL, abre a do G1 que a gente vai trazer algo de diferente. A da UOL traz a mesma notícia. A do G1 aponta para algo que é muito importante de ser analisado aqui no Brasil, que as exportações, elas caíram diretamente aos Estados Unidos, né? 20%. Isso afetou em 40% a balança comercial brasileira em setembro. Então, mais do que nunca, o Brasil precisa, mesmo que gradativamente, ter essa retomada do comércio americano. O que a gente disse no vídeo anterior é diversifique as fontes de exportação, mas não há nenhuma substituição a um grande comprador. Exemplo, eu como advogado tenho um grande cliente que me paga um grande honorário por mês. Eu vou em busca de novos clientes caso esse cliente deixe o meu escritório. Até porque o meu tempo que estava alocado, grande parte, para esse grande cliente, vai ficar livre. Aí eu posso disseminar em outras frentes. Mas nada substitui esse grande cliente que eu tinha no meu escritório. A relação do Brasil com os Estados Unidos é muito parecida com esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, é muito importante para o Brasil, nesse momento, que 2 meses depois que houve a taxação, nesse segundo mês já caiu 20%, e tem uma projeção de queda de 40% na balança comercial. Então, o que eu quero trazer para vocês é, esse impacto é muito grande no mercado interno brasileiro. E agora eu quero justificar o porquê que o Trump também teve esse movimento. Ele gostou do Lula na ONU? Será que foi isso? Pode passar para o B, que agora é a próxima parte, que é a repercussão das tarifas dentro do próprio Estados Unidos. Inclusive, algo que está sendo muito discutido é que o mercado brasileiro de soja, a gente falou no último vídeo, no primeiro vídeo do campo internacional, é que ele vive um momento histórico. A soja brasileira comercialmente está muito bem. Até tiveram aquelas notícias, lembra que eu falei para vocês que está sendo vendido no exterior, que a soja brasileira está crescendo a custo do desmatamento, enfim. Nos Estados Unidos, o momento, o recorte é completamente o oposto. Perda do mercado chinês resultou em margem de retorno negativa do recorte por hectare para o produtor dos Estados Unidos em 3 anos consecutivos, segundo Carlos Kogo. Então, a soja vive crise histórica nos Estados Unidos e a China. Saiba como fica o mapa do grão no mundo. Aqui trouxemos 4 notícias, Pedro, que eu peço para você abrir cada uma delas, porque são recortes diferentes e notícias diferentes, mas que demonstram o que está acontecendo em relação. Ó, tarifas de Trump fazem China comprar mais carne da Austrália e do Brasil. O que isso quer dizer? A China, que era uma grande compradora da carne americana, que era um dos quais competia com o Brasil na questão da pecuária, da venda de bovinos, está comprando mais carne brasileira e da Austrália e menos carne americana. Então o mercado americano acerca de bovinos teve uma queda também. Então veja que a taxação como uma soft law internacional, um recorte. Soft law é toda forma de imposição por meio de taxação ou benefício econômico. Então é uma forma que você tenta de forma soft, um pouco mais mole, menos dura, de você impor a vontade internacional sobre o outro país. Pode pôr na outra notícia, por favor, Pedro. Então aqui a gente trouxe a relação do bovino na Austrália e Brasil, Money Times. Agora vai trazer para vocês uma questão também do quanto que afeta esse gap, que é o boi brasileiro e o boi norte-americano. Então o Brasil sempre teve nessa questão competitiva, pode ver que uma notícia de 30 de setembro agora, da semana anterior, dentro do recorte que a gente prometeu para vocês, pode descer um pouquinho nos comentários.
Ali, ó, os produtores dos Estados Unidos, os chamados farmers, já vivem uma crise pelos efeitos do tarifaço implementado por Trump. Pode descer, Pedro, por favor. Acho que é um tema pouco falado aqui no Brasil. Quem acompanha a economia agrícola nos Estados Unidos sabem que eles vivem um momento muito difícil. Custos de produção elevados. Isso porque eles são grandes importadores de insumos. Mais de 70% vem da China e da Índia e uma grande importação de potássio de 90% do Canadá. Então, assim, o que ele está trazendo aqui para vocês? Lembra um vídeo, algum momento atrás, eu falei no canal da Rocha Maso, que o Brasil ele ia ter um gap de importação de fertilizante porque estava tendo, à época, a guerra da Ucrânia. E um dos grandes exportadores do requisito para fazer o fertilizante é a Ucrânia para o Brasil. Então, com o Brasil não tendo esse vendedor, que é quem abastecia a gente da matéria-prima base do fertilizante, o fertilizante sobe de preço. Aqui com os Estados Unidos é a mesma coisa. Então, assim, a dificuldade deles de importar insumo da China e da Índia por conta dessas taxações fez com que a vida do produtor americano ficasse mais difícil. E isso facilita a venda do boi brasileiro para a China. É esse recorte que a gente está trazendo aqui para vocês. Então veja, a taxação ela não é só um efeito de imposição americana e está tudo bem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também está sofrendo com a taxação. Pode pôr a próxima notícia, Pedro, por favor. Aqui basicamente a chamada nossa dessa notícia, pode descer agora um pouquinho para o texto, que eu quero trazer para vocês basicamente o que está sendo comentado. A guerra comercial entre Estados Unidos e China se consolidou como o fator mais determinante para o mercado global de soja. Em entrevista exclusiva à Forbes Agro, o consultor em agronegócio Carlos Cogo detalhou a situação financeira crítica do produtor americano, vulnerabilidade da safra dos Estados Unidos, constatando com o inédito amortecimento de prêmios que tem garantido margem do produto brasileiro. Pode descer, Pedro, por favor. Então, ó, essa manobra chinesa, descrita por Cogo como uma estratégia de esticar a corda para forçar a negociação, fez que a China conseguisse abastecer 100% fora dos Estados Unidos. E o grande fornecedor desse material, no caso, dessa carne, dessa matéria importada, é o Brasil. Então, enquanto os Estados Unidos prejudica o Brasil com a taxação e o Brasil não está tendo a queda, que eu te mostrei, de 20%, 40% da balança comercial, o Brasil está redirecionando para a China. Então, veja que é um tabuleiro, é um xadrez internacional, como eu comentei com vocês. Pode pôr na próxima notícia, Pedro, por favor. E agora é o principal. Lembra que eu estava comentando que não era por puritanismo de um encontro de Trump e Lula, que os dois se gostaram? Não tem nada a ver com isso. Para o Brasil, a taxação precisa cair logo porque o mercado interno está sofrendo, por causa que está caindo as exportações aos Estados Unidos, que eram um dos principais compradores. Mas enquanto isso, os Estados Unidos também está sofrendo, porque o Brasil está se inserindo nos mercados que os Estados Unidos vendia, como mostrei agora na China, e o governo norte-americano está tendo que fazer até projeções de socorro. Aqui, no caso, foi noticiado 10 bilhões para o agro americano, por conta dessa guerra comercial. Recursos seriam destinados principalmente aos produtores de soja, que é o segmento que está mais sofrendo lá nos Estados Unidos, por conta dos insumos. Então, as vendas do produto para a China este ano despencaram. Então, para concluir esse bloco que eu estava querendo trazer para vocês, é que Trump e Lula estão num momento que eles têm que negociar para ter flexibilização, para cada um conseguir respirar internamente. As tarifas impostas pelos Estados Unidos afetaram o café, carne bovina, muitas outras coisas no sentido da exportação para os Estados Unidos. Mas também afetaram o mercado interno americano no quesito a soja, principalmente, mas também a carne. Então, assim, de curto prazo não vai ter nenhum milagre tarifário, é o que eu falei na mesma projeção anterior. Vai ter algumas progressões, eu acredito. Mas no médio prazo, a expectativa é que tenha um alívio parcial até ter o alívio total dessa temática. Então, para concluir e agora tomar um golinho de água, inclusive bebam água, a gente teve esse cenário de reunião do Trump com o Lula. A expectativa é que o avanço seja gradual e esse momento se deu agora não por conta de nenhuma convergência política, mas sim por causa do sofrimento interno brasileiro e o sofrimento interno americano. Pedro,
Mas enquanto não chegarem a essa convergência, o mercado interno está caindo. Eu que sou um empresário rural, como que eu posso me antever para não ficar refém do Trump acordar de bom humor e do Lula acordar de bom humor? O que eu posso fazer? Para responder a esse questionamento, a gente trouxe a linha de crédito emergencial que o governo brasileiro lançou. É bem recente essa linha de crédito emergencial. Ela foi editada no começo desse mês de setembro. A notícia, eu trouxe um recorte um pouco anterior, é de 15 e 16 de setembro, quando ela foi publicada. Mas a tabela, que quais produtos estão inseridos nessa linha emergencial, ela está sendo ainda formulada e disponibilizada. Aqui eu não vou fazer nenhum comentário, por conta que é algo que eu preciso apenas trazer para vocês que existe e ensinar como vocês fazem essa consulta, tá bom? Então aqui, ó, Plano Brasil Soberano tem 30 bilhões de créditos e outras medidas para proteger empresas e trabalhadores. Apoio aos exportadores como resposta ao tarifaço prevê a ampliação do Reintegra, prazo para a suspensão de impostos e reforma de fundos garantidores. Abre o site do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, por favor, Pedro. Vai abrir justamente essa notícia que estava na capa, provavelmente. Desce um pouquinho, só para explicar um pouquinho melhor. Ó. O presidente do Brasil anunciou na quarta-feira, 13 de agosto, o Plano Brasil Soberano, conjunto inicial de medidas para mitigar impactos. O que está acontecendo do Plano Brasil Soberano até o momento? Apesar de estar lançado, ele ainda não tem a sua aplicação tão perfeita assim, porque ela era condicionada a você demonstrar que foi afetado. E não tinha uma lista de produtos que foram afetados, estava em desenvolvimento. E é justamente essa lista que saiu agora na última semana e por isso que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Portanto, qualquer dúvida que vocês ficarem no recorte desse programa, que é o Brasil Soberano, coloquem aqui nos comentários que eu vou tratar de responder vocês, porque nesse vídeo é mais uma demonstração de como acessar o site, ler o programa e ver se os seus, se os seus produtos e serviços estão ali inseridos. Então pode descer, Pedro, mas é basicamente proteção aos trabalhadores, aos serviços e também aos produtos. Pode descer, aqui explica um pouco de como funciona o programa. Então essa página vai trazer para vocês como funciona a linha de crédito, como que funciona esse fundo, como ter acesso. Então tá tudo muito bem explicado aqui. Daria para fazer um vídeo só sobre esse fundo, tá bom? Porque é uma linha de crédito, é um programa que funciona bem. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando somente este caso deste crédito destinado a quem está sofrendo nesse período de exportação, deixem aqui nos comentários que eu trato de gravar esse conteúdo. Agora o objetivo do vídeo é trazer para vocês a notícia e mostrar como consulta. Pode entrar no site do Planalto, que é onde que está agora já a atualização, né? Por causa que aquela era de 13 de agosto, 16 de setembro, como eu havia dito, que o governo divulgou a lista de produtos elegíveis para a linha de crédito. Como dito, agora tem duas listas. Ó. Ao todo serão considerados produtos classificados mais de 9 mil, né? 9.777 códigos de nomenclatura comum do Mercosul, NCM, divididos em duas listas. Então pode descer, Pedro, por favor? Vai lá, pode ir lá para o final. Ali um pouquinho para cima. Tá vendo aqui que tem um botão? Ó, acesse aqui a tabela de produtos afetados pelas tarifas. Pode clicar, Pedro. Ele vai redirecionar para essa página, que é a página do Programa Brasil Soberano. Tabela de produtos afetados pela imposição de tarifas adicionais. É só você clicar, que o Pedro não vai clicar agora, porque senão vai baixar um Excel e vai interromper agora a nossa gravação. Mas você vai clicar em acesse aqui, vai abrir um Excel e para cada descrição vai estar lá detalhado qual é o produto e o serviço que foi afetado pela taxação. Se o seu estiver ali inserido, você provavelmente terá acesso a essa linha de crédito subsidiado pelo governo. Pode passar para a próxima notícia, Pedro, por favor. Só um recorte ainda da anterior, que eu esqueci de falar para vocês. A tendência é essa linha de crédito, com o avanço do acordo que a gente falou na primeira, ela começar a ir perdendo fôlego caso o avanço da liberação da taxação venha. Mas para quem sofreu com a taxação no recorte, início da taxação ali no mês de agosto, até o presente momento, ela vai estar valendo e vai estar vigente e é uma prerrogativa sua, um direito seu, empresário rural. Pode passar, por favor. Agora eu vou tomar um golinho de água, essa daqui vai dar um pouquinho de saliva. Pedro, você que é bom de inglês, o que é shot down? É tiro e queda? Será que é tiro e queda?
Bom, vamos lá. Pode seguir, por favor? Aqui, ó, shutdown nos Estados Unidos. Entenda como paralisação ocorreu e quem é afetado. Gente, basicamente, eu vou colocar aqui para vocês duas reportagens. Uma do Trump todo raivoso, todo nervoso, com a outra ala política, que basicamente interpôs o shutdown. O que é o shutdown? Vou fazer uma descrição rápida, depois vocês vão ver 2 vídeos que vai ficar bem claro. Shutdown foi denominado, é um termo novo, que nasceu agora recentemente lá nos Estados Unidos, para quando não foi aprovada a lei orçamentária anual. Então, o Congresso americano tinha até o final de setembro para aprovar a lei orçamentária americana. A lei orçamentária americana não foi aprovada. E com isso, inclusive, todos os trabalhadores dos Estados Unidos, do governo, públicos, estão sem receber, por causa que o governo não pode pagar ninguém sem que a lei que regulamenta todas as profissões, o destino da verba pública, seja aprovada. Então está tendo um colapso, um caos americano. E isso está fazendo com que o Trump se mova contra todas as outras alas do país e está fazendo com que os americanos se mobilizem pela aprovação dessa lei orçamentária. Mas até lá, como isso repercute nos outros países? Como o caos americano está repercutindo aqui no Brasil? Posso garantir para vocês que, além do conflito das taxações americanas, o governo americano quer outra fonte de renda. Então ele quer voltar a vender para a China o gado dele, ele quer que a soja dele volte a ser vendida para a China, ele quer que o Brasil comece a ter uma liberação também de taxações, porque teve a taxação recíproca. Então, assim, tudo está convergindo para uma pressão nos americanos para que tenha essa flexibilização. O próprio país deles está fazendo isso, é como se fosse uma panela de pressão, que lá mesmo dentro da panela deles, a pressão está sendo tamanha, que está fazendo vazar um pouquinho de água e está sendo favorável ao mercado interno brasileiro. Então, eu vou colocar a primeira reportagem agora aqui para vocês, o Pedro vai colocar, que é uma reportagem em inglês, eu posso fazer depois. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp, é assim que eu acompanho toda... resumo para vocês do que basicamente o Trump falou e do que está sendo... Tonight, celebrating the Navy's 250th birthday in Virginia as the government shutdown enters its second week. Despite the current Democrat-induced shutdown, we will get our service members every last penny. Don't worry about it. The president today blaming Democrats for his administration's plan to fire federal workers. It's taking place right now, and it's all because of the Democrats. The Democrats are causing the loss of a lot of jobs with their, it's a shutdown. It's the White House's decision to let them go. Are you worried about getting laid off? Very. I've been there for 20 years. I love my job. Tammy Ford comes from a family of federal employees, and right now she's working without pay. Not having a paycheck, not having our resources to rely on is going to be very difficult with daycare, medications, and just everyday living. The consequences of the shutdown are now a reality for millions of Americans. Consideration should be given to the bulk of the people who are suffering right now. Americans who don't work for the government are still feeling the pain. Food benefits to moms and young children could dry up in days. Social Security checks are still going out, but be prepared to wait longer. And national parks and monuments partially closed. The Smithsonian now saying museums will close next weekend if the shutdown's still on. The stalemate in Washington due to Democrats' demands that Republicans address health care issues in the funding bill. Are you open to extending the Affordable Care Act subsidies? We want to fix it so it works. It's not working. Obamacare has been a disaster for the people, so we want to have it fixed so it works. The subsidies expired this year and could spike premiums for Americans. How do Americans who are struggling, sitting at the table Friday night figuring out how to pay the bills, how the heck can they get such an increase? But Republicans say no negotiations until Democrats reopen the government. We need them to turn the lights back on so that everyone can do their work. Julie is joining us from the White House tonight. And Julie, one of the key data points moving forward could be how Americans see the blame game in all this. Yeah, absolutely, Hallie. And look, it could always change the longer the shutdown goes on. But a new poll out today shows President Trump and Republicans get most of the blame at 39%. 30% of Americans blame Democrats. But here's the catch. 31% say both parties are equally responsible. Hallie? We thank you for watching. And remember, stay updated on breaking news and top... Aqui, basicamente, só para fazer uma tradução e fazer uma explicação rápida, eles estão dizendo que
sem aprovação da lei orçamentária, claro que o Trump atacou a oposição e claro que a oposição disse que não dá para aprovar contas sem saber para onde os dinheiros serão empregados. A par dessa discussão, o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos? Funcionários públicos sem receber, todos os museus estão falando que vão fechar as portas a partir da semana que vem se continuar nessa perspectiva. Hospitais estão enfrentando crises por causa do pagamento dos funcionários, mercados, contas. O senador democrata disse, o problema é como vamos pagar as contas. E eu acho que todos convergem, tanto democratas quanto republicanos. Mas como isso vem para o Brasil? Então, Pedro, pode abrir a reportagem 2 agora, que é uma perspectiva agora brasileira do shutdown americano. Sabia que agora é possível usar inteligência? É um pequeno anúncio, rapidinho. Fala sobre o shutdown nos Estados Unidos e como o presidente Lula aqui tem acompanhado, aliás, como os brasileiros têm acompanhado e têm sido impactados, né, com essas medidas todas. O Trump tem seguido ali com a política e tem culpado os democratas por toda essa questão, mas a economia, né, dos Estados Unidos, ela segue paralisada. Deixa eu achar aqui a reportagem certinha. O shutdown, né, deixou em alerta as exportações e também os importadores brasileiros. É sobre isso que eu quero falar com o Felipe Salto, porque a paralisação do governo norte-americano travou serviços públicos. O chamado shutdown, que limita as despesas do governo dos Estados Unidos quando o orçamento não é aprovado dentro do prazo, deve impactar atividades em áreas relacionadas ao comércio exterior, como alfândegas, importos, aeroportos, agências públicas responsáveis por autorização de produtos, e a redução no número de servidores e o corte da jornada vão tornar mais demorada a liberação de cargas, segundo o representante lá dos Estados Unidos e também algumas das empresas, né, as principais tradings aqui do Brasil. Vou chamar agora o Felipe Salto, colunista do UOL, economista-chefe da Warren. E aí, Felipe, bem-vindo, boa noite. Impactos lá e impactos aqui também no Brasil? Vou pausar, Pedro. Era mais para trazer... Boa noite, Diego. Que toda a relação comercial global, tendo algo que afeta muito os Estados Unidos, vai ter seus reflexos aqui no Brasil. Abre agora a reportagem da Exame, porque eu vou correlacionar tudo isso com o agronegócio. Porque o principal relatório, acredito que é essa notícia, o principal relatório global do agro é feito com uma divulgação que basicamente vem dos Estados Unidos. Então a gente depende deles nesse sentido. Esses relatórios, programas de nutrição, também tem relação. Pode descer um pouquinho. O shutdown no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciado na quarta-feira, dia 1º, que agora foi dia 1º de outubro, em razão da falta de consenso sobre o orçamento federal entre os republicanos e democratas, deve afetar também o agronegócio americano. Pode descer. Em entrevista ao site Farm Progress, na terça-feira, dia 30, o Stephen Vaden, vice-secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, alertou que por causa da paralisação e a falta de financiamento, não se conseguirá realizar grande parte de suas atividades. Pode descer. Ainda que seja chamado de paralisação do governo, as funções do governo federal não são imediatamente interrompidas. Ele está explicando um pouquinho que, por outro lado, os chamados... Enfim, aqui ele explicou o shutdown, que já foi bem explicado, pode descer ali embaixo. O que importa para a gente está um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Acredito sinceramente que os programas incríveis e importantes, especialmente os que ajudam nossos agricultores, continuarão. Eles não devem ser afetados pela paralisação, mas estamos trabalhando em todos os detalhes. Pode descer. Pode descer mais um pouquinho. Aqui, ó. É esperado que a Agência de Serviços Agrícolas suspenda o trabalho com pedido de empréstimos e subsídios até que o financiamento seja restabelecido. A redução significativa na equipe pode significar tempos de espera mais longos e serviços reduzidos. Aí, produtora brasileira, você achou que o problema com crédito era exclusivo seu? Não é. Nos Estados Unidos isso também ocorre. E o que eu tô querendo dizer, pode abrir outra notícia agora também, Pedro, é que esse momento pode ser a do UOL, da Forbes, tanto faz, aqui não tem nenhuma preferência de quanto à fonte, todas já foram apuradas. Então, assim, ó, entenda como a paralisação ocorreu e quem é afetado. Então, basicamente, ele afeta muito viagem aérea, ferrovia. Isso afeta importação e exportação. Por mais que a gente está em queda na exportação aos Estados Unidos, a nossa exportação ela é afetada, porque a gente disse, abaixou 20%, isso não quer dizer parou. Então, assim, ainda estamos exportando aos Estados Unidos.
Então, é um cenário que vai dificultar ainda mais logisticamente aos empresários rurais que continuam com a exportação aos Estados Unidos. O que pode acabar acontecendo é ainda mais um redirecionamento das exportações. Então, se o Brasil passou a vender mais para a China, a tendência é ficar redirecionando. Então, por isso que o cenário é um caos também para os Estados Unidos. Porque o mercado interno deles, devido às taxações, já está mais difícil. Vem o shutdown agora, que meio que desmorona o governo até não ser aprovada essa lei orçamentária. Então, o cenário lá é muito complicado. Por conta desse cenário ser muito complicado, o governo americano precisa que os outros países que ele estava conseguindo ser forte, se posicionar no sentido de manter a taxação, que eles deem uma flexibilizada na taxação para ele conseguir voltar a ter esse controle do jogo da balança comercial, a evitar menos represálias. Então a tendência, voltando agora no curto prazo, é que continue o redirecionamento de vendas, né? O Brasil vendendo para mais países que não os Estados Unidos, porque a taxação lá não vai ser revogada imediatamente. O governo de lá está em shutdown, o que decreta que vai ter mais dificuldade logística, então a tendência é que os empresários rurais continuem a exportar não só para os Estados Unidos, mas que façam essa diversificação. Isso vai fazer os Estados Unidos sangrar um pouco mais, o que tende a convergir e levar para um acordo com o governo brasileiro. Então, assim, é uma janela que os Estados Unidos podem ampliar o apoio doméstico, pode fazer liberação de dinheiro, como a gente viu ali, de 10 bilhões para soja, pode ter mais um incentivo agora para o corte de bovinos. Então, assim, é uma tendência que eu quero trazer para vocês que o Brasil está se colocando numa posição um pouco mais confortável internacionalmente, enquanto os Estados Unidos está um pouco mais desconfortável. A notícia do Brasil, que é um pouco, não digo pessimista, porque o cenário é otimista, mas uma notícia um pouco mais que a gente lamenta é a queda de 20% na venda para os Estados Unidos. Mas como estamos conseguindo redirecionar para outros mercados, essa notícia não é vista só com um tom de pessimismo. Então, acredito que ficou bem explicado o que é shutdown. Agora ficou um pouco mais claro, Pedro, o que é shutdown? Pode passar agora para o próximo tópico. Agora, para dar uma respirada, uma desafogada, tomar um bom vinho, para quem quer tomar um bom vinho, fica o convite. Temos bons vinhos brasileiros. Meu pai tem uma distribuidora de bebidas, a gente vai bastante lá para o sul, na Casa Valduga, na Dom Cândido, enfim, tem um monte de vinícolas que a gente gosta de estar frequentando ali em Bento Gonçalves. Você gosta de um bom vinho, Pedro? Ah, eu gosto, hein? E um vinho chileno? Bom também. Bom. Tive no Chile agora, lá na Conchitoro. Conchitoro eu estava fazendo agora um pouco fiz lá a degustação, aproveitei um pouquinho do vinho chileno. E a notícia que a gente traz é justamente essa. Os brasileiros estão trazendo bastante vinhos chilenos agora aqui para o Brasil. Estão importando mais do que nunca, né? E por que eles estão importando mais do que nunca? Por causa que o vinho brasileiro é ruim, porque ele não dá conta de abastecer o mercado interno? Não é por conta disso. É por conta que as tarifas que o governo americano impôs não só para o Brasil, mas também para o Chile, está fazendo que o vinho que o Chile vendia para os Estados Unidos está vindo para o Brasil. Então, olha, temos mais vinho aqui dentro do Brasil. Aí é bom, é gostoso, o vinho chileno é gostoso. Então, assim, pode abrir basicamente essa da Reuters, que está estampada aí na matéria, na capa. Vai falar basicamente isso, ó. Os vinhos chilenos deram um boom aqui no Brasil, né, que as vendas explodiram, por conta que as tarifas foram impostas pelos Estados Unidos, abaixaram a demanda, dumping us demand. Pode abaixar um pouquinho, Pedro, por favor? Então aqui é uma notícia de Santiago, no Chile, por sinal, saudades. O Chile, a exportação do vinho chileno tem como mercado brasileiro um dos principais mercados, está booming, né, que é explodindo. Então está ajudando a compensar a queda que teve de vendas para o mercado americano devido às tarifas que foram impostas. Então, assim, o que eu quero falar aqui é curto e grosso. Toda taxação tem um efeito imediato devastador, porque fecha as portas de um mercado de um grande comprador. Como efeito de curto prazo, médio prazo e longo prazo, curto prazo, sofrimento. Médio prazo, sofrimento com redirecionamento. Longo prazo, adaptação. Não digo que será a mesma coisa, porque os outros países podem não ter o potencial comprador que quem impôs a taxação tinha. Mas nesse momento, o Chile vem se adaptando. E isso para o mercado interno brasileiro, e até para não aumentar muito
a temática aqui, porque como a nossa função é trazer as notícias internacionais, fazer esse giro internacional dentro do nosso campo internacional, é um momento muito mais enunciativo de eu poder trazer a notícia para vocês do que eu analisar profundamente cada um desses mercados. Porém, o recorte que a gente faz do mercado interno de vinhos brasileiro é que é um recorte positivo desde a pandemia para cá. Na pandemia, desde o fim da pandemia, né? A gente teve um recorte que a gente conviveu com aquele vírus, né? Que a gente teve esse recorte que não foi muito positivo na história da humanidade, mas superado esse momento triste, a economia voltou a crescer um pouquinho, os vinhos, as pessoas começaram a consumir mais do que nunca, ainda mais dentro de casa, e o mercado brasileiro aqueceu. Então, inclusive, eu falo isso por conhecimento próprio. Assim, como meu pai tem uma distribuidora de frios, a gente teve a dificuldade em vender vinhos por causa que a gente não tinha os compradores visitando a nossa loja com a mesma frequência. Mas, do mesmo jeito, as vinícolas que sobreviveram, elas tiveram essa volta ao mercado como uma volta positiva. Então, os últimos anos, além do vinho brasileiro ser muito qualificado, principalmente os produzidos ali no sul, tivemos outras frentes de produção em outros estados. Então, a gente pode abrir ali o do G1, Pedro, que é basicamente a gente reforçar a importância. Ó. O Brasil compra mais vinho do Chile e compensa o impacto do tarifaço para exportadores do país vizinho. É basicamente o que a China está fazendo com o nosso gado, que ela está comprando bastante da carne bovina, bastante da nossa soja está indo bastante para a China, o Brasil está fazendo com o Chile. Então, como a China é para o Brasil está sendo para o Chile. Então, você vê, o que eu quero trazer para vocês é nesse balanço comercial, tem sempre a substituição dos players, mesmo que não na mesma proporção, mas para dar um pouquinho de respiro e de alívio para o mercado. Pode passar para a próxima notícia, da Bloomberg. Mas ela basicamente vai apontar, ó, Brasil se torna porto seguro para o vinho ante queda global, diz diretora da Provine. Aqui é muito interessante, porque lembra que eu falei para vocês que o mercado interno de vinhos cresceu? O maior evento de negócios voltado à bebida na América Latina ocorreu no fim do mês aqui em São Paulo e atraiu mais de 17 mil compradores e profissionais do setor, com um novo status do país no mercado global. Então pode descer um pouquinho, Pedro. Enquanto a Europa e Estados Unidos enfrentam retração no consumo de vinho, que preocupa produtores estabelecidos há séculos, o Brasil vive uma realidade de expansão que destoa dos mercados amadurecidos. Então o vinho brasileiro está em crescente, e o Brasil está se segmentando como um dos principais expoentes da venda de vinho. Então, trazer o vinho chileno, que é um vinho de qualidade, para o nosso país, ele não está competindo internamente com o nosso mercado, ele só está fortalecendo o nosso mercado. Ele está fazendo o Brasil ser cada vez mais visto como um país, tanto exportador de vinho, como importador de vinho, como apreciador do vinho. Então, é um mercado que se abre e se mantém muito forte aqui no Brasil. A gente viu, Estados Unidos e Europa estão em queda e o Brasil está em ascensão. Então é um movimento positivo no mercado interno dos vinicultores. Inclusive um abraço para o Fabiano Valduga, que sempre recebeu muito bem a gente lá na Casa Valduga. É um grande parceiro comercial do Rodrigo, do meu pai. Fica um grande abraço para ele. Pode passar para a próxima notícia, Pedro. E agora, para fechar a última notícia aqui explorada, então chegando à quinta notícia do dia de hoje, é que assim, a gente sempre trata, né? Para cada desafio, uma oportunidade. Se você tem um limão, faça uma limonada. Pode passar, Pedro, por favor. Aqui é uma análise que foi feita pelo CEO da Bayer, o Maurício Rodrigues, que é presidente da Bayer Crop Science da América Latina, né, que ela é segmentada. Ele falou para o podcast Exame, basicamente, que a divisão agrícola da companhia investiu 2,6 bilhões de euros aqui no Brasil e tem o Brasil como segundo maior mercado global. Não o segundo maior mercado no recorte América Latina, o segundo maior mercado global. Então o agro brasileiro ele é muito compensatório e ele é sim sustentável. Ele não é esse agro, esse recorte que a gente tem, porque assim, isso é algo que eu quero estar conversando aqui com vocês. Quando eu no começo do vídeo falei empresários rurais, empresário rural por definição ele não precisa ser pequeno, médio ou grande, tá bom? Quando a gente fala de exportação, então a grande maioria do vídeo eu conversei com um grande. Porque a exportação ele está mais presente no grande produtor, que é um empresário. Mas empresário é todo mundo que opera num sistema organizado e que visa o lucro. Tá? Então você pode ser um pequeno, você pode estar fazendo uma exportaçãozinha ali dos seus hectares, dos seus alqueires de limão, por exemplo, enfim, seja a cultura que você cultiva.
Mas aqui o que é muito importante é o agro brasileiro, ele é sustentável. Então o que eu quero trazer para vocês temos desafios hoje. Por que eu fiz esse recorte de explicar do pequeno, médio e grande? O pequeno e médio vai estar me ouvindo falar e vai falar, nossa, mas esse jovem velho adulto tá falando algumas bobeiras, por causa que a gente não tem nem dinheiro para safra. O clima, o mercado, a política, essas taxações, eu não consigo nem pegar dinheiro no banco. Você acha que eu quero ouvir isso daí se eu não consigo pegar crédito para o meu custeio? Banco do Brasil não está mais liberando crédito sem fazer uma alienação fiduciária. As cooperativas não estão mais conseguindo fazer isso desatrelado da pequena propriedade rural, que é só o que eu tenho para dar. O que eu estou conversando aqui com vocês não é que está fácil, que está difícil, que é viável para todos ou que é inviável para você. Por isso, eu até peço, aqui no canal mesmo, tem uma aula que a gente disponibilizou de graça, que é uma aula que está no nosso curso, que é diagnóstico do produtor rural. Então, às vezes, todo esse comentário, eu vou pedir para o Pedro deixar na descrição ou num comentário, todo esse recorte que eu estou fazendo aqui pode, de verdade, não ser a sua realidade. E se não for a sua realidade, vamos começar, porque assim, aqui na Rocha Maso, o que a gente está sempre trazendo é um movimento de gestão documental, para você poder estar preparado para esses mercados, para você um dia assistir esse vídeo e falar, ele está conversando comigo. Então, se você ainda acredita e chegou até aqui e eu não estou conversando com você, isso pode estar realmente ocorrendo. Então, às vezes, o seu vídeo pode estar muito mais de acordo com o que o Dr. Bruno está tratando no mercado interno quanto ao crédito. O Dr. Bruno não está aqui presente, os dias de participação dele é de quarta e sexta. Hoje ele não estaria de muito bom humor, porque o São Paulo dele perdeu para o meu Palmeiras, ele vai reclamar de juiz, vai reclamar, enfim. O Dr. Bruno vai chegar aqui na quarta-feira, cabeça um pouco mais fresca, para estar falando um pouco sobre essas questões do crédito. Então, assim, só fazendo esse recorte, se você é pequeno e médio produtor, está enfrentando um problema com crédito, tem uma série de vídeos que o Dr. Bruno já gravou falando sobre isso. É sim um problema hoje o crédito no Brasil. Vimos que nos Estados Unidos também, então essa queixa, esse problema do setor não é exclusivo dos brasileiros, mas estamos aqui falando de quem já está na condição de exportador. Então, do empresário rural que já se organizou minimamente, tem a sua gestão ali integrada como de fato uma empresa e está preocupado com a exportação e com as características de sustentabilidade. Pode passar a abrir agora da Money Times, só para a gente concluir fazendo esse recorte. Aqui, ó, América do Sul nunca ocupou tanto espaço e temos uma janela de oportunidade para 26 e 27. Pode descer, vai ter inclusive uma declaração legal. Fernando Queiroz salientou durante o Dia dos Investidores, na terça-feira, agora dia 30, da semana passada, no dia que foi disponibilizado o primeiro episódio, que a tese da companhia e a América do Sul nunca ocuparam tanto espaço no mercado internacional como agora, após aberturas semanais de novos mercados. Exemplo da União Europeia, que voltou a comprar o frango brasileiro, gradualmente vem voltando, desde a semana passada. Pode descer um pouquinho? Então, ó, a escolha da Minerva foi estar na parte do planeta que mais vantagens comparativas existem. O diretor executivo explicou que a produção de grãos está cada vez mais inviabilizada no hemisfério norte e no hemisfério sul, especialmente a América do Sul, avança para ter esse mercado para ele. Não é à toa que estamos batendo recordes de exportação com tarifaço ou sem tarifaço. O que ele está dizendo aqui? Soja brasileira está excelente, com ou sem Trump enchendo o saco ali no pé. Então o que a gente está querendo dizer é, agora, esse momento, tem o Trump com as tarifas, tem esse acordo com o Lula. Independentemente disso, a soja vai muito bem, obrigado. É isso que ele está dizendo. A América do Sul tem um solo positivo, enquanto o hemisfério norte está tendo mais desvantagens. Pode descer um pouquinho. Aqui, só ali ainda. Ó. A janela de oportunidade mencionada por Queiroz surge pelo menor rebanho dos Estados Unidos, que ainda não começou a retenção de fêmeas. Então você percebe que o momento está muito positivo para o Brasil? Pode descer um pouquinho. Fora isso, temos uma Europa destruída na parte da produção e uma migração para outras culturas, além de uma China com menor rebanho. Portanto, vemos a América do Sul ocupando cada vez mais espaço, a Oceania com a Austrália, que é o que a gente falou que a China está comprando cada vez mais bovino da Austrália e do Brasil, que tem 25 milhões de cabeças, e na América do Sul a gente fala em 360 milhões. Vocês entendem qual é o tamanho dessa diferença? Então, pode voltar para os nossos slides. O que eu quero trazer para vocês é, temos problemas estruturais. Por exemplo, o Brasil tem problema logístico, como o Dr. Bruno já dá literalmente aulas sobre todos esses problemas internos brasileiros.
Mas o recorte internacional, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, é que mesmo com todas as desvantagens internacionais, o Brasil está num momento de vantagens competitivas. Não estou dizendo que os próximos anos serão fáceis para os produtores. O acesso ao crédito é difícil, os produtores que estão endividados vão passar por momentos de dificuldades, mas quem é um empresário rural organizado e chegou até aqui preparado, pode conseguir surfar essa onda. Quem chegou aqui desorganizado está enfrentando dificuldades para créditos ou dificuldade para conseguir renegociar suas dívidas, vamos nos organizar, vamos fazer toda essa gestão para você se considerar um empresário rural, para no futuro, quando você estiver organizado, conseguir surfar essa onda que eu estou disponibilizando para quem está preparado nesse momento. Pode passar. E agora, em conclusão, ao segundo episódio, agradeço demais a todo mundo que esteve presente aqui. Eu peço para você deixar o seu joinha, o seu comentário e se inscrever no canal. Eu estou muito feliz de estar iniciando esse quadro com vocês e eu espero que vocês também estejam gostando dessas projeções, tá bom? Eu aceito qualquer tipo de crítica construtiva, seja no viés da gente melhorar um pouquinho, dar uma outra cara para o formato, mas eu espero estar agradando vocês, eu espero estar trazendo um conteúdo que eu vejo que é deficitário, que eu vejo que todo mundo se preocupa com crédito, mas deixa de falar o que impacta lá de fora também, ter esse olhar um pouco mais crítico. Então, em conclusão, reunião Trump e Lula mostra uma reaproximação e uma possível revisão dessa tarifa. O crédito emergencial é uma oportunidade de fôlego enquanto a tarifa não for revista. O shutdown, basicamente, a gente falou que é um risco temporário agora para conseguir exportar para os Estados Unidos, mas, assim, em pouco tempo vai ser resolvida, essa lei orçamentária norte-americana vai ser aprovada, tá? Mas é importante deixar claro o porquê que é crucial para que você tenha várias frentes de exportação e nunca só uma, tá bom? O boom chileno do vinho, da importação dos vinhos chilenos, e no caso da exportação dos vinhos chilenos para o Brasil, é um reflexo dessa reorganização da balança comercial. Foi um bom exemplo que eu trouxe aqui para sair um pouquinho de Estados Unidos, falar um pouco de Brasil e Chile, e falar como o Brasil está servindo para o Chile, igual a China está servindo para o Brasil, para suprir essas demandas que o Brasil ficou com a taxação dos Estados Unidos. E agora, do agro brasileiro, a gente traz que para todo desafio tem uma oportunidade. Pode passar, Pedro, por favor? Só esclarecendo mais uma vez, a gente está no segundo encontro, então nesse começo eu vou ser mais chatinho e repetitivo. Se você ficou até aqui, eu peço desculpa, porque eu vou ter que ser chato novamente e te lembrar, mas o Campo Internacional do Agro vai ao ar toda terça-feira. O próximo recorte vai levar em consideração de hoje, né, que está sendo a gravação na segunda e vai ser disponibilizado para vocês na terça, até o dia 13, na segunda-feira que vem. Então, só peço novamente para você se inscrever aqui no canal, ativar o lembrete, ativa o sininho e envie suas sugestões nos comentários. Todas as fontes, todas as notícias estarão no primeiro comentário e eu, Pedro Rocha, estarei disponível para responder qualquer questionamento. Se você, nesse intervalo dessa semana, estiver assistindo esse vídeo, ver uma notícia e quiser que ela seja comentada aqui no canal no próximo episódio do Campo Internacional, deixa a notícia aqui pra gente. No mais, na Rocha Mazo, você não caminha sozinho. Um grande abraço e até na semana que vem.